Ontem vocês ficaram olhando para esse vídeo aqui, enquanto eu fiquei falando desse outro vídeo aqui, vocês não devem ter entendido nada. E eu pretendia falar disso daqui, só que aí eu comecei a ficar cansado, comecei a ficar sem ar. E aí eu quitei no vídeo sem final, encontrei um momento propício, ali cortei e subi para não desperdiçar o trabalho que tinha tido de ficar falando. Ahn, Tomara que isso não aconteça de novo. E, e ontem foi muito engraçado, porque aí eu assisti um trecho de novo dessa conversa aqui, e aí eu cheguei na parte lá em que ele fala sobre a experiência do pai dele, que também estava pesquisando imortalidade, extensão, longevidade, enfim. E quando o pai dele cai no ridículo, porque pega plasma dele, do filho. Agora ele tá pegando do filho dele, então já tá na terceira geração de imorrível. Um, E o pai dele, ele começa a ser ridicularizado, zoado, vira motivo de chacota na internet ou na comunidade. Ah, e aí me lembrou muito de Freud. Freud, quando vê o pai arregando, assim, né? E, e aí aquela figura de todo-poderoso, de o chefe do lar, aí de repente na rua sendo tchutchuca porra, então quem é o Tigrão? É, e eu imagino assim, o chamado que foi para ele, né? Ver o quanto aquilo pode ter abalado o pai dele e o quanto ele chamou a missão para si para desenvolver alguma coisa também. E outra coisa que eu parei para pensar é que você fala, meu Deus, o cara tem uma casa muito boa, realmente o Fausto tá certo, ele não quer mal para ninguém, ele tá querendo bem da humanidade. Só que aí a dieta do cara envolve coisas que claramente não sustentam, mais 110 pílulas diariamente. E aí eu fico me perguntando por quanto esse cara não deve vender essas 110 cápsulas diárias para as pessoas que querem ser alpha testers do bagulho, porque otário tem em todo lugar, né? Principalmente com muito dinheiro. Não, é que os caras que têm muito dinheiro, eles têm grana pra ser muito otário. A gente que é normal assim, a gente consegue ser otário até certo ponto só. Mas tem gente que consegue comprar infinitas pílulas dessas e eu fico imaginando o quanto esse cara é otário. Eu falando assim, que babacão, mas assim, eu não consigo imaginar o tanto de grana que esse cara ganha. E aí quando você pergunta pra ele, mas e essas pílulas aí? Tem o quê? Ah, tem vitamina D, porra, velho. Fui comprar água de coco ontem, peguei um monte de vitamina D de graça na ida, na volta peguei água. É, vamos lá. Agora, eu não tenho tanto tempo assim, porque eu fiquei enrolando para começar a fazer isso. Essa entrevista é incrível. Eu não vou contar a história dessa mulher, porque, cara, em resumo nenhum, vai ser melhor do que você vir aqui escutar a história dela. É uma história linda, trágica. Acho que toda menina deveria escutar isso daqui. E aí, tem uma passagem que toca muito meu coração aqui em 1 minuto e 16, mais ou menos, em que ela fala da menina que chega nela no aeroporto e ele fica completamente deslumbrado com as próteses dela. Aí quer pegar, quer mexer, aí ela levanta, ele quer apostar corrida com ela pra ver o quanto que essas pernas aí rende, e ele perde, ele não consegue pegar ela. E aí ele chega pra mim dele e fala: Mãe, eu quero pernas douradas, porque as próteses são douradas. I want golden legs. E ela fala, não, é só tipo um super-herói aí, é legal, é bacana. E ela claramente morrendo por dentro, né? Mas isso daqui tem uma lição muito grande, que é... gente, eu não quero ficar debatendo esquerda nojenta e o desserviço às minorias e a infantilização e a fragilização de pessoas que precisavam de apoio. Um monte de gente precisava de abraço, de apoio, de terapia coletiva, de falar assim, olha, você sofre discriminação, preconceito, a gente está aqui para te fortalecer, para você não se deixar abalar por essas pessoas arrombadas, a gente vai te ajudar a desenvolver força própria para você tancar isso, e quando você não conseguir, você vai chamar e a gente vai estar do teu lado.
se esquerda e direita tivesse o mínimo, um pingo de decência, os dois faziam isso juntos pelas pessoas que sofrem mais do que outras, porque simplesmente nasceram de forma X ou de forma Y. Não estou falando de cromossomo aqui, não. Tô falando de características que não são escolha dela. Mas não, a gente, com 40 anos de intensa atividade, as pessoas que apanhavam na rua por terem determinada cor, determinada orientação sexual, determinado gênero, elas continuam apanhando, só que agora, quando você fala criado mudo, ela chora. É isso que a gente fez pela nossa sociedade. E aí aqui tem determinadas perguntas que não podem ser feitas, determinadas palavras que não podem ser usadas. E o mérito não está nem se você deveria usar essa palavra ou não, ou se você deveria perguntar isso ou não, mas por que a gente está aqui ainda e por que a gente não evoluiu muito mais? Porque o foco está errado. E aí ela chega num ponto em que ela dá um baile, dá uma lição para todo mundo. Então, a gente não vai conseguir mudar a sociedade com a percepção e com as conclusões dessa mulher, mas talvez você consiga melhorar um pouco a sua vida. Quais são as perguntas que acabam com o seu dia? Quais são as perguntas que arruinam a sua semana? Quais são as perguntas que te deixam depressivo? E aqui eu quero dividir muito bem duas coisas. Você... Não é que você tenha que sair perguntando tudo. Não, você não vai ficar fazendo pergunta arrombada. Do mesmo jeito que você não pergunta para um cara que perdeu a mãe num acidente como que a mãe dele tá, você não pergunta para uma pessoa que tem problemas de saúde, hormonais e tal. Você não chega para a pessoa e fala, nossa, engordou, né? Isso é pergunta arrombada, isso é falta de sensibilidade, é falta de empatia. Então você pode ter controle sobre as perguntas que você vai fazer, só que você não tem controle sobre as perguntas que as pessoas te farão. E você não pode mudar a sociedade inteira. Então o que você faz? Você desenvolve força para não se deixar machucar por elas. E ela tem uma lição brilhante. Ela fala, olha, eu percebi que quando você se fortalece, só sobram as pessoas que te fazem perguntas que são de genuína curiosidade. E essas pessoas você não pode perder. As pessoas que perguntam por genuína curiosidade, crianças, elas querem saber. Elas são curiosas, elas têm coisas para aprender com você e você não pode fazer com que elas não possam fazer determinadas perguntas, porque você está dando a experiência do outro conhecer a sua existência e a sua experiência, e você vai dar a oportunidade da pessoa ser ainda mais empática do que ela já está sendo de querer te conhecer. Já viu o reencontro de ex-aluno de faculdade, de ensino médio, alguma coisa assim? É engraçado. A gente vai se encontrar. Ah, não, vão ficar me perguntando se eu sou casada. Vão ficar me perguntando com o que eu estou trabalhando. Vão ficar me perguntando quanto que eu ganho. Vão ficar me perguntando que eu... Pera, por quê? Qual o problema de responder essas coisas? O pessoal é tão legal, vamos lá. Você tá vendo que, assim, a gente vai perpetuando ciclos e relações e às vezes a gente perpetua determinados ciclos justamente porque a gente não se fortalece, então a gente continua sendo machucado pelas mesmas coisas. Não, ela vai perguntar se ela vai perguntar, esse medo da pergunta é uma coisa muito restritiva, limitadora. Entende que eu tenho como exercício de tempos em tempos buscar que tipo de pergunta que me causa desconforto e ao menor sinal de desconforto, ao menor sinal de desconforto, tô pegando um sotaque muito da hora, talvez eu sempre tenha tido, não tinha percebido. Ao menor sinal de desconforto com uma pergunta, eu me agarro a esse desconforto porque eu sei que é uma coisa que eu tenho que tratar e esse é um hábito que eu gosto muito porque ele se paga muito bem. Então eu gasto um tempo que não me custa nada refletindo sobre determinadas coisas e quando eu escuto uma pergunta similar de novo e não fico com raiva da pessoa e não fico puto, eu sinto um enorme ganho, eu sinto como se fosse a colheita, eu sinto como se fosse o yield, né, o resultado do investimento feito anteriormente.
Então, é que eu não consigo pensar em nada agora. Mas por exemplo, você já viu pessoas se bloqueando no Tinder? Que coisa engraçada. Porque aí você faz uma pergunta, então, quem aqui é de São Paulo, né? Essa é uma coisa que eu percebia muito em São Paulo. Determinadas perguntas, elas são muito perigosas de serem feitas, porque elas geram reações extremas, do tipo, onde você mora? Ah, pronto, eu preciso passar no crivo do bairro do cara agora. Na verdade, é natural que quando você esteja querendo conhecer uma pessoa, você queira saber onde ela mora. Só que tem gente extremamente sensível a isso, porque não gosta do bairro onde mora, porque não tem orgulho do bairro, porque acha que tá tendo a classe social avaliada. Né? Então, você mora com seus pais? Ou você mora com quem? Você mora sozinho? Nossa, tem cara que tá chile com essa pergunta, porque são valores que a sociedade nos impõe, que a gente não deveria se deixar oprimir por eles. Só que a pessoa, ela tá tão mal resolvida com aquilo que ela entende a pergunta, você mora com seus pais, como uma ofensa. Por quê? Porque ainda mora, mas é porque na sua época era diferente, agora você não sabe quanto que tá o quilo do arroz. Entendemos tudo isso. Aliás, é um life hack e a cultura ela tende a mudar. Porque 20 anos atrás era muito feio um cara de 30 anos estar morando com os pais ainda. Daqui 20 anos vai ser inteligente a Lana estar morando com a gente ainda. Tomara que ela não esteja já casar, cheio de filho, morando no puxadinho da minha casa. Tomara que não. Mas quando você pensa na dinâmica das cidades e na dinâmica da vida moderna, e no quanto é uma futilidade essa ideia de você ter 3 filhos e cada um tá morando sozinho só para dizer que tá morando sozinho, porque todo mundo é independente, é um desperdício de recursos sem tamanho. Isso a gente vai mudando ao longo do tempo. Então, determinadas perguntas que incomodam não porque o cara foi arrombado e perguntou, é porque você não desenvolveu a força para estar confortável com aquilo. Moro com meus pais, sim, cara. É uma escolha extremamente inteligente. É bom para eles que eu more com eles. E não tem problema nenhum em mudar se um dia eu decidir casar, mas isso vai ter que ser muito bem pensado, porque é gostosinho demais fazer isso. Toda vez que uma pergunta te incomodar, agradeça mentalmente a pessoa e fale: tem lição de casa, tem uma quest, eu dropei um negócio aqui pra fazer, pra upar o meu char. Porque aí, se eu ficar imune a essa pergunta, é porque eu tô bem resolvido com o conceito. Agora, eu tô de verdade mesmo? Eu tô realmente calmo, tranquilo em relação a isso? Isso é uma coisa que eu acho que cada um de nós devia pensar e, e isso desenvolve, deixa a gente mais forte, deixa a gente mais forte. Dengue deixa a gente bem devagar pra pensar umas palavras bonitas pra encerrar vídeo, é foda. Bom, abraço.